Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que as nossas escolhas, quando nós formatamos desde cedo o ego ideal, que estabelece a nossa personalidade, eu tenho que casar, eu tenho que ter curso superior, eu tenho que ser magro. Todos esses processos de identificação e introjeção do ego ideal são feitas na educação. A influência da criança é muito pequena. Por quê? Porque a sociedade massifica aqueles conceitos. A mesma coisa é o ideal de ego. Você tem que ser honesto, você tem que ser bondoso. A gente sabe de todas essas coisas. O ideal de ego é um modelo introjetado, então presta atenção, gente. Ideal de ego é um modelo introjetado, que estabelece os padrões do meu caráter, mas não quer dizer que eu seja aquilo. Então é preciso que vocês entendam duas coisas diferentes. O meu ego ideal é um padrão de personalidade, mas não quer dizer que eu seja aquilo. Porque eu introjetei que tem que ser magro, eu sou gordo. Tá claro isso? Introjetei que eu tenho que ser honesto, mas eu não consigo ser honesto. Eu introjetei que tem que ser monogâmico, mas eu sou poligâmico. Aí não adianta nada. Então, o que nós estamos aprendendo na psicanálise é que nós temos modelos que são introjetados no processo educacional. Isto pode me criar sérias dificuldades quando eu não me enquadro no modelo de personalidade, porque quando eu não me enquadro no modelo de personalidade, o que vem? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu não me enquadro no modelo de personalidade? Então, qual é a função da culpa? A culpa força você a prática do ideal de ego. E a frustração, a inferioridade faz você buscar a realização do ego ideal. Essa das duas são duas desgraças. Quando você tem a culpa, ela é altamente evolutiva, porque ela força você a se tornar uma pessoa melhor. Tá claro isso para vocês? Mas quando você não se enquadra no ego ideal, desculpe a palavra, é o verdadeiro inferno. Porque quando eu não me enquadro na estrutura do ego ideal, eu tenho a frustração, eu tenho a rejeição, eu tenho o sentimento de inferioridade. Então eu vou fazer a pergunta para vocês, psicanalistas. Qual desses dois sistemas mais escraviza a gente? Que os pacientes vão levar para o consultório? Clivagens de objeto são produzidas pelo ego ideal? Hein? Eu quero uma mulher cuidadora. Quem foi que fez isso comigo? Eu quero uma mulher cuidadora. Vamos lá. Minha mãe. Isso não está na estrutura social do ego ideal de uma forma direta. Eu quero uma mulher honesta. Quem que introjetou isso em mim? Minha mãe. Eu quero uma mulher dedicada, fiel. A minha mãe. Eu quero uma mulher carinhosa. Eu pergunto, isso é uma das estruturas do Édipo, do menino? Sim ou não? Sim ou não? O Édipo é, para quem está na turma 50 aí, o Édipo é a atração biológica que começa a partir de 3 anos, do menino pela mãe e da menina pelo pai. Essa atração é biológica. Então eu pergunto, este padrão de mãe cuidadora, de mãe honesta, de mãe presente na vida, faz parte da estrutura do Édipo? Não! Não? Quem explica por que não faz parte da mãe?
da estrutura do Édipo. Porque o Édipo é só a atração sexual. Tá claro? Vamos lá. Édipo, o rei. O rei Édipo. O oráculo diz que ele ia ter um filho. E diz que esse filho ia crescer e ia matar ele. Ele pega a criança, entrega para um servo e diz: mata essa criança. Ele não matou. Ele levou essa criança para fora da Grécia. Criou esse menino lá numa aldeia escondida. Esse menino cresce, se torna um homem bonito, vem para a corte na Grécia, começa a trabalhar no palácio, começa a crescer lá na hierarquia do palácio, conhece a rainha Jocasta, só de olhar para ela, se apaixona por ela. E ela se apaixona por ele. Ele mata o rei para ficar com a Jocasta. E quando ele descobre que ele era o servo falou que ele era o pai, ele cega os olhos dele. Acho que é mais ou menos isso. Então vou perguntar: querer uma mulher cuidadora, querer uma mulher honesta, querer uma mulher presente na sua vida, querer uma mulher do teu lado para te acompanhar, faz parte do Édipo? Sim. Não do aspecto sexual, tá claro? Mas sim na composição do modelo de mulher. Entenderam a diferença? O Sim, mas modelo mesmo feminino, o modelo que vocês estão estabelecendo, são feitos por uma estrutura inicial. Agora, se a mãe é problemática, se o pai é problemático, a estruturação que existe na estrutura da personalidade, na definição de modelo de companheiro. Vocês estão entendendo isso? Quando você pega crianças em orfanato, ele vai ter que montar esse modelo em cima de outros padrões, das cuidadoras, etc. O que eu quero dizer, eu já falei isso 100 vezes no curso de psicanálise, que o Édipo, o que tem que ser resolvido no consultório é a dependência sexual, tá claro? Porque se tu recalcar isso, é o que nós vamos ver hoje. Agora, esse modelo que está em mim é ad perpetuum. Muito difícil você reestruturar essa estrutura, porque ela está dentro da estrutura do ego ideal. Não no padrão que a sociedade estabeleceu, mas naquilo que você introjetou da relação com os seus pais. Tá? Ninguém escapa disso. Que a educação até 5 anos de idade, e de 5 a 10, ela é fundamental no processo, porque é a fase que vai definir todos esses modelos. Agora eu vou fazer uma pergunta de um grande filósofo, para mim o maior filósofo da humanidade, que escrevia por parábolas. Remendo novo não cabe em roupa velha. Quem interpreta isso na linha da individuação e na linha da psicanálise clínica? Remendo novo não cabe em roupa velha. Construa uma roupa nova. Olha só. Construa uma roupa nova e você vai continuar errando. Mas aí é remendo novo em roupa nova. Porque se você botar um remendo novo em roupa velha, vai poer, vai abrindo um buraco cada vez maior. Vamos lá. Quem interpreta a linha da individuação e da psicanálise clínica é isso aí? Jung matou a pau. Freud não concordava. Freud dizia que eu tinha que curar o sintoma. Ele disse, não, eu tenho que curar o sintoma, pela parte clínica. Mas se eu não corrigir e não transformar o indivíduo num ser melhor, ele vai voltar a adoecer. Sim. A nossa matéria de individuação, ela tem esta função. Trazer vocês, fazerem vocês pessoas melhores. Porque senão vocês vão adoecer novamente. Então, na linha da individuação, criar uma roupa nova é
ter percepção correta do que significa a vida. Ter uma percepção daquilo que significa a nossa vida. Por que que nós estamos aqui nesse planeta? Quando nós damos sentidos de vida, que nós nascemos para aprender a amar, nós ressignificamos muita coisa na nossa estrutura de ego ideal. Nós reestruturamos muita coisa dos padrões que minha mãe me deu e que meu pai me deu, porque estão dentro de mim. Na linha da individuação, Jesus diz assim: não adianta você arranjar uma mulher nova se você leva um homem velho para lá. Arrogante, prepotente, presunçoso, vai dar errado. Não adianta você procurar um emprego novo se você leva uma pessoa arrogante, prepotente, egoísta para lá, porque você vai ter conflito do mesmo jeito. Se transforme num ser humano melhor, encontre um emprego, encontre uma mulher nova, um marido novo. Você vai ter dificuldades ainda porque você não é perfeito, mas ali você tem uma consistência de ter uma vida evolutiva e não uma vida com sofrimento. Entenderam o que Jesus quis dizer? Agora, na linha da psicanálise. Remendo novo não cabe em roupa velha. Construa uma roupa nova. O que significa isso? Eu comecei falando de ego ideal e ideal de ego. Interpreta o que Jesus quis dizer em nível da psicanálise. Então, presta atenção. Reestruturar ego ideal, eliminar complexo de inferioridade. Sim? Eliminar sentimento de rejeição é difícil? Sim. Eliminar sentimento de abandono é difícil? Mas por quê? Porque eu sou gordo. Porque eu não casei. Estou começando a entender esse negócio. Mas se tornar honesto é mais fácil ou mais difícil se enquadrar no ideal de ego? Vencer poligamia, que é instinto, é difícil? Muito. Vencer egoísmo, que é instinto, é difícil? Sim ou não? Então agora eu vou fazer uma pergunta. Quando a gente idealiza uma pessoa, essa idealização está baseada no ego ideal ou no ideal de ego? Eu quero um homem honesto. Quero um homem bondoso. Isso é um caráter. Quero um homem companheiro, ego ideal. Quero um homem que goste de sexo, ego ideal. Quero um homem que tenha princípios. Quero um homem que seja carinhoso, ego ideal. Então, quando nós idealizamos pessoas ou empregos, essa idealização ela está baseada no ego ideal e no ideal de ego. Qualquer frustração, essas duas paradas, faz você perder a admiração por aquele objeto. Tá claro isso? Então, o grande conflito das relações, quando nas relações que nós estabelecemos com pessoas, com relações profissionais, nós temos frustrações nos padrões de ideal de ego que a gente esperava, que vem baseados lá no papai ou na mamãe, e no ego ideal também que eles nos trazem nesse processo. Então, eu posso dizer que a vida ela tem um grande objetivo de construir uma roupa nova. Vocês estão entendendo isso? Nosso trabalho é conduzir as pessoas para esse autoencontro, porque esse autoencontro é o que vai permitir a reestruturação do ego ideal e a melhoria dos meus padrões de caráter para que eu não sinta tanta culpa nas coisas que eu faço. Muito complicado o que eu expliquei ou não?
Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Onde que eu estou começando a dizer que, então, qual é a função da terapia? A nossa função é dar devolutivas para que a pessoa pense nas idealizações que ela tem na cabeça em relação aos objetos, no que eles podem dar para a pessoa em termos de satisfação de ego ideal e em termos de ideal de ego. Isto é o que nós buscamos diuturnamente nas nossas vidas. Quem é que interrompe essa busca? Quem é que bloqueia essa busca de idealização? Porque a idealização é tão complexa, porque quando eu falo de ego ideal, eu não estou falando de coisas boas, não, tá? Eu posso ter introjetado um padrão de ser desonesto, como meu pai foi, tá? Então, quem é que cria uma forma de eu anular a influência desse ideal de ego, desse ego ideal em relação ao objeto? O que pode me bloquear? Eu tô vendo que eu não estou gostando disso. Eu não estou gostando do caráter dessa minha mulher. Eu não estou gostando dessa forma dela se relacionar comigo. Ela está afetando a estrutura da minha personalidade. Ela não apresenta um bom caráter, mas eu fico nesse casamento. Hum. Por quê? Por quê? Que fica aturando o marido? Por que fica aturando mulher? Difícil, hein? Muito Que é o maior difícil. problema do consultório. Ganhos! Ganho primário. Ganho primário são os ganhos afetivos. Eu tô casada, ego ideal. Eu tenho filho, ego ideal. Eu tenho alguém que paga minhas contas, ego ideal. Mamãe quer que eu fique casada, ego ideal. É Eu isso sou mesmo. maltratada, mas fico aí. Eu sou corneado, mas eu fico aí. Ganhos secundários, dinheiro, provisões Muito. de grana, materiais, ganhos primários, afetividade. Quem é que já viu no consultório isso? Quem é que já viu na sua vida isso? Mas então, qual é o maior inimigo que nós temos das nossas vidas? As idealizações. E nessas idealizações, eu estou criando padrões de ego ideal de também ter uma mulher que tenha dinheiro, que tenha uma mulher que seja bonita, que tenha uma mulher que seja magra, tem uma mulher que seja inteligente, tem uma mulher que cuide de mim, tem uma mulher que, por ser carinhosa, tem uma mulher que seja honesta. A gente estabelece nas idealizações manias de perfeições nesse processo todo. E essas manias de perfeições faz a gente julgar? A gente julga. Todo dia. E quando a gente julga, ou dá de demo e pisa, ou engole. Hum. E o ganho faz o quê? O ganho, primário e secundário, afetivo e material, faz o quê? Dá de demo ou dá de anjo? Ah, é? É o que você está vendo no consultório. É o que você está vendo na vida da gente. Imagine você 1 ano atrás entender isso que eu estou falando. Ah, quem está se enquadrando aí? Quem está se enquadrando aí? Quem da herança da mamãe e do papai? Quem é que está sendo metade aí? Quem nessa sala aqui de trabalho pode dizer que é um todo? Em alguns momentos você se torna um todo. E quando você se torna um todo, você tem a felicidade por si só. Sim. Você se torna um todo quando você está humilde. Mas você se torna metade quando está orgulhoso. Você se torna um todo quando você tem a inofendibilidade. Mas você se torna uma metade quando você está com mágoa. Você se torna um todo quando você tem misericórdia e compaixão.
se torna um pacificador. Mas você torna uma metade quando você está egoísta. Que tu dá para receber. Você se torna metade quando você é puro e não guarda mágoas e sentimentos. Mas se torna uma metade quando você está magoado. Tá claro o que eu estou explicando? Nessa série complementar, nós já começamos a nos identificar mais com o todo. Porque a gente, na terapia, vocês vão ver que o maior terapizado é você. Agora eu vou começar a aula. Eu só fiz a base. Quem foi que descobriu os efeitos e começou a definir o conceito de transferência? Foi o Freud. E ele era muito observador. Então ele começou a perceber que o material recalcado ele se projetava. Ele se projetava. Para Freud, a diferença entre deslocamento e projeção é a intensidade. Para Freud, deslocamento é só agressividade, tá, gente? Aquilo que é muito intenso, mas está errado. Projeção e deslocamento é o mesmo mecanismo. Se ele é muito extremado, eu posso dizer que ele tem raiva junto. Tá claro? Mas se ele é mais moderado, ele é projeção. Então o mecanismo que deveria ser só dito é projeção. Ela pode ser mais intensa ou menos intensa, mas ela existe. É melhor deixar o material no pré-consciente ou é melhor recalcar esse material? É melhor deixar o material no pré-consciente, se lembrando dele sempre. É melhor deixar o quantum, vou perguntar diferente, é melhor deixar o quantum de afeto, a representação, no pré-consciente, com aquelas lembranças, com as coisas agradáveis, ou recalcá-la? Então, no pré-consciente o material está à minha disposição. Então eu pergunto, o mecanismo de recalque é bom, ruim ou necessário? Bom, ruim ou necessário? Ele é um habeas corpus? O mecanismo do recalque? Então vamos lá. Se eu recalco, o recalque é fundamental, porque ele faz eu esquecer. Os grandes mestres dizem o recalque deve ser um mecanismo provisório. Entende? Mas não pode ser um mecanismo definitivo. Porque se ele passa a ser um mecanismo definitivo, eu faço projeções piores. Querem ver? Vamos ver se isso aqui é provisório ou é definitivo. Eu me aborreci com a minha esposa. Uma hipótese, tá? Eu me aborreci com ela. Saí de casa. Eu estava xingando o coitado do cara, que encostou um pouco perto do meu carro. Estava xingando quem? Esposa. A minha mulher. A gente às vezes chega em casa e trata mal o filho e a mulher porque teve um dia ruim de trabalho. Esse mecanismo de recalque foi definitivo ou foi provisório? Foi o quê? Provisório. Porque eu tinha que continuar trabalhando. Eu peguei minha planilha, fui pro computador, fui fazer e esqueci aquela merda. Aquele mecanismo de recalque foi provisório. Aquilo é bom, porque senão eu não tenho paz para fazer minha atividade. Mas quando eu chego em casa, meu filho, quando tem uma contrariedade, eu estou num sistema de segurança, lá eu posso. Eu dou uma de demo. Esse mecanismo não adianta, todo mundo vai fazer. Agora, se eu guardo mágoa de alguém, se eu guardo culpa de alguém, se eu tenho uma clivagem de ego, eu vou botando lá no inconsciente. Se eu tenho uma estrutura do ego ideal que eu não atendo, eu sou gordo, mas eu queria ser magro. Eu queria ter namorado, eu não namorei, eu ponho lá dentro. Eu queria ter andado de mão dada, nunca andei. Eu queria ter passeado com um namorado, mas não namorei, não fui a cinema. Eu queria ter saído na noite para jantar, mas nunca saí. Eu vou recalcando as... Bora, amor? Vai. Agora é provisório ou definitivo? Então, se eu recalquei, eu vou escolher pessoas por projeção? Vai.
Sim ou não? E nessa escolha por eu tenho também uma influência do ego, nos padrões de ego ideal de ego que eu aprendi dos meus pais. Vamos lá. Vê se eu sabia disso, ó. Eu quero uma mulher honesta. Tá no meu pré-consciente ou não tá? Eu quero uma mulher que seja companheira. Tá no meu pré-consciente. Sim. Eu quero uma mulher que gosta de transar. Tá no meu pré-consciente. Mas eu quero uma mulher cuidadora. Pode não estar? Hum? Pode ou não pode? Pode. Pode. Eu quero uma mulher que tenha iniciativa. Pode não estar no meu pré. Mas isso tudo vai gerando quanto de afeto para mim? E eu vou recalcando, vou criando novas representações e vou botando aquele processo. Então, eu vou fazer uma pergunta. Qual é a prática disso no consultório? Primeira coisa que vocês têm que entender. Essa mania de perfeição que está estruturado no nosso ego ideal, ela vai ser um fantasma em nós. Nós vamos buscar. Mas aquilo que você não satisfaz no ego ideal, você recalca. Você recalca. Então eu pergunto, nós não vamos encontrar uma mulher ou um marido, ou uma pessoa que se enquadre integralmente naquele padrão de ego ideal, de ego. Na individuação, a gente diz assim, você tem que amar mesmo não gostando. Você tem que compreender que essa pessoa não é isso. Porque se não tiver um grau de empatia, vai criar conta de afeto. Se não tiver o amar mesmo não gostando, vai criar conta de afeto. E esse conta de afeto vai ser recalcado. Então eu pergunto, se eu vou recalcando uma insatisfação que um padrão não está sendo atendido, e eu vou recalcando isto, vou recalcando isto, vou recalcando isto. Se eu terminar essa relação com essa mulher, a próxima escolha minha, eu posso fazer essa projeção toda no novo objeto, gente? E eu vou ter uma expectativa que esse objeto atenda aqueles processos. Isso quer dizer o seguinte: todas as nossas introjeções, nós temos que flexibilizar isso. Quando a gente diz assim, eu tenho que flexibilizar o ideal de ego, tem no consultório, tem que ajudar o paciente. Ele tem que sair daquela rigidez. Eu tenho que flexibilizar o ego ideal. Então, eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Então, vou contar um caso de muitos anos atrás, que hoje, de madrugada, eu comecei a lembrar dele. Era uma mulher, estava casado com um homem, mas o pai tinha um desgosto porque ele não tinha curso superior. Ele ganhava menos do que ela. Mas ela gostava daquele cara. Ele não tinha curso superior, ela era uma professora universitária. Ela botava muito mais dinheiro em casa do que ele botava naquele processo todo. O que acontece é que o casamento foi e os conflitos que o marido tinha com os pais eram intensos. Mas ela gostava, aquele cara era cuidador, aquele cara era amigo dela, ele não deixava ela sozinha, ele era carinhoso com ela, ele era bom com os filhos, mas ele tinha deficiências, ele ficou desempregado. Ela sentiu uma puta de uma sobrecarga financeira naquele processo, os pais criticaram ela. Então, presta atenção, ela se separou desse cara. Eles tiveram uma briga, ela disse, não quero mais você, porque ela era muito bonita. E um professor começou a dar em cima dela, e ela se apaixonou por esse professor e, ó, mandou ele para
Coitado, ele ficou desempregado e foi embora. Muito bem. Esquece agora o ex-marido. Vou fazer a pergunta. Aquele homem cuidador, aquele homem cuidador, aquele homem que acompanhava em todas as consultas médicas, aquele homem que cuidava dela quando ela estava enferma, aquele homem carinhoso, aquele homem dedicado a ela, dedicado aos filhos. Ela conseguiu esquecer isso? Hein? Não. Não. Aquilo remoldou a estrutura do ego ideal dela? Sim ou não? Remoldou. Ela incorporou no ego ideal dela esses processos. Mas ela terminou porque ela sentiu uma sobrecarga financeira, porque ela tinha briga, e ela tinha vergonha que o cara não falava um português correto. Muito bem. Esse novo professor, esse novo amor dela, tinha uma característica de ser um homem honesto? Tinha. De ser um cara que tinha padrões de caráter? Tinha. Era um cara bem de vida. Era um cara bem apessoado. Tudo bem. Mas ela se apaixonou. E começou a namorar esse cara. Começou a namorar esse cara. E eles começaram a ter uma relação de namoro ali, efetivamente. Aí eu vou fazer uma pergunta. O cara não era cuidador. O cara ganhava dinheiro. Ó, satisfez uma estrutura do ego ideal que não estava satisfeito no outro. Mas o cara não era cuidador. Começou a gerar coisa de afeto. Ela precisava de acompanhamento médico. Ela foi internada, ele gerou coisa de afeto. O cara não era carinhoso. Não tinha o chamego que o outro tinha. Mas o cara tinha curso superior, tinha doutorado. O cara dava isso para ela. Mas não dava isso. O outro dava isso para ela. Mas não dava isso. O que você acha que aconteceu? Deu certo esse outro? Não. Quando ela caiu no consultório, caiu com esse problema. Porque o maior problema é que nesse ínterim, fui me recordando. Se passou acho que 3 anos ou 4 anos. Quando ela caiu em si, que ela perdeu o amor da vida dela, que ela quis agradar mais os pais do que compreendeu o próprio marido, que ela, no momento que ele ficou desempregado, que ele contribuía com o que ele podia, naquele momento ele não pôde contribuir. Ela percebeu o grande erro, porque ela trocou 80 por 50. E por que você acha que ela foi me procurar no consultório? Porque estava deprimida. Mas por que estava deprimida? Hum? Por quê? Porque ela tentou voltar para o ex-marido? Tentou. E depois de 3 anos. Ele continuou o mesmo cara simples. O mesmo cara do jeito dela. E ele tinha uma prima, que eles chamavam de prima, que era uma prima lá de 4º grau, que gostava dele, que tinha sido namorada dele. Ele se juntou com essa moça. E o que acontece, quando ela foi buscar, o cara disse, olha, eu não sou do seu nível social, eu sofri muita humilhação na sua casa, eu fiz tudo por você, eu gosto muito de você, quero que você seja feliz, mas não quero mais você. Pum. Então eu pergunto, o que eu fiz nessa terapia? Qual era a minha função nessa terapia? Qual é a função em consultório que eu tinha que fazer nesse processo terapêutico?
Eu não tinha que mexer no caráter dela. Eu tinha que mexer no ego ideal. E foi dolorido ou não? Imagino que Então, sim. anota isso para consultório. Todos os nossos pacientes, nós todos, nós nunca vamos conseguir um objeto que satisfaça o nosso ego ideal integralmente. Sim. Mas não adianta botar remendo novo, querer uma pessoa substituta Uhum. numa pessoa velha. Então, o que você tem que entender é que nós estamos muito preocupados. Eu vejo meninas que não namoraram na adolescência, tiveram relações com homens horríveis, mas aquele sonho da idealização da adolescência, ela mobília o ego ideal. E essa pessoa fica buscando a satisfação dessa que não foi satisfeita na adolescência. Então nunca está satisfeito com as coisas que tem. A nossa função, foi mostrar tudo que ela tinha de padrão idealizado no ego ideal, e ela teve que aprender a perdoar e se perdoar naquele processo. E eu tive que preparar ela para uma nova relação. Porque na nova relação agora, ela teria que encontrar um homem como ele é. Não um homem perfeito, que não vai se enquadrar. Eu tinha uma mãe cuidadora, mas nem sempre eu encontrei mulheres cuidadoras. Isso me deu problema na minha vida. Mas eu sempre busquei mulher cuidadora. Agora não. Então, a minha esposa hoje tem centenas de qualidades, mas tem algumas coisas que não se enquadram no meu ego ideal. Mas não quer dizer que eu não tenho que amá-la e viver com ela. Porque não tem perfeição no objeto. Porque se eu busco essa perfeição, eu vou fazer um recalque. E recalcou, projeta. Tá claro? Não é fácil uma terapia dessa. Não é fácil. Porque você tem que, na verdade, acender a caverna e mostrar. O meu trabalho foi ela se libertar daquele defunto. Quem é que está olhando para o seu casamento aí? Só eu? Ah, pô, só eu. Quem é que tem idealizado pessoas? Eu não quero mais, não. Tem coisa pior na nossa vida que ficar numa relação por ganho? Porque aquilo que eu falei, o ganho faz o quê com essas estruturas? Anula tudo isso. Mas anula isso, mas a troco de muito sofrimento. Porque tu vai dando de anjo, dando de anjo, dando de anjo, dando de anjo, até que chega um ponto que você fica doente. Tá ficando claro? O ganho, ele tem um limite. Vocês estão compreendendo? O que a projeção faz? Essa mulher, quando ela foi buscar o professor, o que ela recalcou nesse processo? O que foi que ela recalcou nesse processo quando foi buscar o professor? Ela foi buscar um cara de nível superior? Sim ou não? Apresentou para o pai e para a mãe? Apresentou. Satisfez o papai e a mamãe? Satisfez. Qual era o objetivo dela? Encontrar um homem que tenha doutorado, que tenha meu nível social. E ela esqueceu de tudo que ela tinha com o outro? E como é que ela esqueceu isso? Porque se ela deixasse pré-consciente o amor que ela tinha por aquele marido, ela nunca trocaria ele por nada. Vocês estão entendendo? Porque quando nós deixamos esses padrões daquilo que o outro me faz de positivo no pré, eu penso pelo ego que avalia e sei o que eu vou perder. Isso é maturidade. Quando nós recalcamos, o recalque é uma desgraça, porque ele anula as coisas que eu tenho de bom, mas não posso enfrentar agora, porque eu tinha que ter um homem de curso superior. Então, para manter isso, ela recalcou. E então, o que aconteceu? Ela foi fazer uma escolha em cima de um padrão de quanto de afeto que ela tinha, de um padrão de ego ideal que não estava atendido. Mas esqueceu de tudo de qualidade que o outro tinha. Então, começou a ter o conflito.
por transferência. Começou a ver, ela começou a fazer as comparações. Isso é desgraça. Então, por exemplo, se alguém tem amor por alguém, não recalca. Deixa no pré, porque se você recalcar, tu vai virar uma pessoa metade a vida inteira. Então, o que eu estou começando a dizer para vocês? Que o grande mecanismo da vida não é o retorno de recalcado. O grande mecanismo da vida é a transferência. A gente está estudando muito isso na escola. Olha só. Então, qual é o problema do consultório? É a rigidez do ideal de ego e a rigidez do ego ideal. Você tem que sempre analisar. Então, qual é o conto do vigário que a gente entra? Então, vamos começar a ver o processo de projeção. Vamos lá. Um cara que tem uma homossexualidade recalcada, quando ele vê um homossexual, por que ele fica homofóbico? Por que ele faz uma formação reativa? A identificação consciente homossexual gera uma identificação inconsciente? Sim ou não? Gera ou não gera? Então aprenda o conceito. Toda identificação consciente gera uma identificação o quê? Inconsciente. Inconsciente, tá claro? E quando gera uma identificação inconsciente, o que o id faz? Manda pulsão. Mas ele não pode lembrar. O que ele faz? Ele contra-investe. Uhum. Com a formação reativa, não é verdade? Aí ele contra-investe, mas essa pulsão passa, não passa com desejo? Quando bate no pré, sofre o desejo homossexual, sofre a censura do superego? Sim. Sofre ali? Ele faz a formação reativa. Então, esse processo é um processo de deslocamento ou de projeção? Deslocamento, né? Que é a projeção intensa. Todo mundo entendeu isso? Então vamos lá. Eu estou treinando vocês aqui, hein? A mulher diz assim, eu tenho uma amiga que falou assim para mim, eu não quero casar. Eu não quero casar. Eu quero morar na minha casa e ele morar na casa dele. O que analiticamente essa pessoa está dizendo para você? Ela está com medo de sofrer? Ela não quer Ela está enfrentar com os medo de ter uma conflitos, relação a né? dois? Se É a decepcionar? negação. Se frustrar? Então eu pergunto, é uma negação? É um mecanismo de negação? É, tá negando. Mas por que ela não quer casar? Será que numa relação anterior que ela amou, esse amor dela tinha coisas negativas que não a satisfez? Mas isto também é uma projeção de inferioridade, de rejeição? Sim ou não? É projeção ou não é? Anota isso. Eu não quero casar, você bota lá na sua ficha. Ih, tá doida para casar. Tá claro? Isso é o mecanismo de projeção desse processo. A projeção se faz desse jeito, né? Dessa maneirinha. Ah, entendi. Então vamos contar um caso de atendimento. Entrou uma menina, não vamos citar o nome, aqui é ambiente clínico, a gente não cita nome, mas cita o fato. Eu vou dar vou dar aqui uma trocada no case, tá? Porque só para não caracterizar muito o negócio. É mais ou menos isso aqui. Essa menina é casada, mas tem um problema sexual com o marido que ela não gosta de fazer sexo. Então fazer sexo com ela é o inferno. Quando ela vai para a cama com o marido, ela se sente amparada ou desamparada? Desamparada. Então ela se sente desamparada, ela se sente uma puta, ela se sente mal. Problemas dela de ideal de ego, tá? Então o que ela fez? Esse desamparo no pré-consciente incomoda muito ela? Ela pode contar isso para o marido?
ela finge ter orgasmo com esse marido, mas ela estava dirigindo o carro dela um ano e pouco atrás, e na frente dela tinha um outro carro e tinha um motoqueiro. E esse outro carro pegou esse motoqueiro, pegou a moto e jogou aquele motoqueiro para o ar. Então, o carro não parou, o carro que atropelou, mas ela parou, e outros carros pararam, e ela foi socorrer esse motoqueiro. E ele estava muito machucado, muito machucado. Ela amparou esse cara, tentou fazer, ela conseguiu pegar e ligar lá para o 190, mas ela ficou junto com o cara. E o cara morre ali, morreu ali nos braços dela. Foi uma situação de desamparo, de impotência, sim ou não? Mas É. quando ela transava com o marido, era também uma situação de impotência, sim ou não? De muita impotência? Eu não esqueço aquela cena. Eu não consigo me livrar daquela cena, não consigo me livrar daquele processo. Eu me sinto culpada, eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada de não ter salvo ele. Vamos olhar com Eco e Avalia. Tem lógica isso? Não. Uma coisa que aconteceu quase há 2 anos atrás. Essa pessoa está no estado de desamparo ou não? No processo terapêutico. Tá ou não tá? Essa pessoa está se sentindo culpada ou não está? Tá. Anota. Analisa o que o paciente está te falando por aquilo que é global do processo terapêutico. Analisa lá. Que já passou 2 anos. Como é que está a relação da tua sexualidade com o teu marido? O que aconteceu a nível analítico? Vamos lá. O que aconteceu a nível analítico? Era mais fácil ela lembrar de uma cena de desamparo, era mais fácil ela lembrar de uma cena de impotência traumática, ou lembrar que ela estava se sentindo desamparada, impotente, que o marido queria transar sempre com ela e era uma tragédia. O que o ego fez? O quê? Identificação consciente gera identificação o quê? Inconsciente. Na identificação consciente, cara morreu nos meus braços. Identificação inconsciente. Ficar nos braços do meu marido transando com ele é um terror. É uma situação de culpa, porque eu não gosto daquilo. Não me perdoo, tá fazendo sexo, tá fingindo para ele ter orgasmo. Então, o que era mais fácil? Lembrar do acidente ou lembrar que transar com o marido é uma desgraça? Perdesse 10 sessões tentando fazer aquela abreação daquele acidente, ela até pode fazer. Vocês estão entendendo aquilo? Aquilo é um objeto substituto. O que você está vendo foi tudo que eu falei aqui. O que precisa nessa terapia é flexibilizar o ideal de ego dela. Então eu pergunto, se ela não gosta de sexo no campo consciente, aonde está a putana? Onde está? E quando ela projeta a putana na relação sexual, ela pode gostar? Não. Então, para ela fica uma situação de desamparo ou não fica? Se ela for discutir aquilo com o marido que ela não quer mais transar com ele, ela perde. Aí o ganho não deixa ela perder. Então é uma sofredora. O que ela vai ter que entender é que sexo é uma coisa de Deus. Sexo é uma coisa linda, uma coisa bonita. É que você não pode entrar com a terapia no caminho errado. Essa é a lição que eu estou tentando dar para vocês. Toda vez que numa anamnese, presta atenção, o paciente diz que o problema dele é esse, anota isso. Mas não quer dizer que seja isso.
Então, o que eu quero que vocês levem de lição, não se contamine por aquilo que o paciente está verbalizando, porque ele vai verbalizar aquilo que ele pode verbalizar. Aquilo que ele não pode, ele recalca. É esse o grande problema do consultório. Quem é que já entrou e levou uma terapia para um caminho completamente errado? Vamos lá. Vai para esse caminho do acidente, ela ia para um caminho totalmente errado. Não é esse o problema central. Quem já fez isso na vida? A gente faz troca. Aquilo que a gente não pode enfrentar, a gente troca por aquilo que eu posso enfrentar, que tem a mesma natureza. Porque a identificação consciente gera identificação inconsciente. Então, é melhor sempre nós deixarmos aquilo que nos incomoda no pré. A nossa função no consultório é colher material recalcado. Então, entenda a importância da terapia. Se você colhe material recalcado e coloca a luz do ego, esse material agora não fica no pré-consciente, gente. A nossa função como arqueólogo é buscar esses indícios e trazer pela devolutiva, trazer pela interpretação. A devolutiva vai fazendo o paciente trazer todo esse material para o pré, porque não há cura que não seja no pré-consciente. O que eu não posso é permitir a gente cair com a terapia num caminho completamente errado nesse processo. Adianta numa terapia com um homossexual você querer tirar o cara da homossexualidade, gente? Não. Se um homossexual entra no seu consultório com um problema com o companheiro dele, você não discute homossexualidade, você vai discutir o conflito do casal. Complexo de inferioridade. Todo mundo tem um pouquinho? Abandono, todo mundo tem? Rejeição, todo mundo tem? Sentimento de feiura, todo mundo tem? Todo mundo tem. O que acontece? O que forma um narciso? Eu já falei, eu dei uma live sobre essa merda. O que forma uma pessoa narcisa? Quando é que se estabelece um narciso? O narcisismo são pessoas que têm complexo de inferioridade recalcado. Mas tem que fazer um contra-investimento para essa inferioridade não sair? Porque quando nós temos complexo de inferioridade, se ele ficar no pré, vai me incomodar. Eu recalco ele. Então, o narciso é um cara que tem sentimento de inferioridade quando ele encontra um objeto externo ou interno que faça ele se sentir valorizado. Então, uma pessoa gorda, se sentir inferior, ela emagrece, torna-se uma narcisa, começa a botar roupas bonitas, ela está provando para os outros e para ela o quê? Que ela é bonita. Mas ela continua insegura? Sim ou não? Sim. E quando o objeto, ela conquista esse objeto, perde a graça? Porque agora esse objeto não dá mais a provisão, ela busca outro. Ó, olha a poligamia. Olha a poligamia. Pega o outro objeto. Então, os narcisos são altamente poligâmicos. Ó, pega o outro. Agora, olha só. O objeto abandonou. Ó, ela volta lá para reconquistar? Reconquista. Perdeu a graça. Abandona de novo. O narciso não quer se perder. Pode ou não pode? Eu agora sou um PhD. Eu me apoio nisso para me sentir superior. Pode ser um narcisismo espiritual. Eu sou diretor de centro espírita. Eu sou pastor. Sim, também. São bengalas que nós criamos no processo. Então eu pergunto, terapeuta, vocês não se contaminem por aquilo que o paciente fala. Ah, eu estou com um problema assim, eu estou com um problema assado. Tá bom, anota. Mas analisa, faz uma análise daquele processo. Vê se isso que ele está falando está substituindo um outro processo de amparo. Vocês estão entendendo o que é psicanálise, gente? Então eu vou fazer outra pergunta. Vamos lá. Por que um homem édipo com a mãe, presta atenção,
Por que que um ambiente da mãe se torna um poligâmico seletivo? Explique na linha do que eu expliquei hoje. Ele vira um el matador, come todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Por que que um homem se masturba no banheiro? Mas por que? Explica a nível da transferência. Por que ele se masturba? Ele tem que se afirmar como homem? Então, presta atenção. O que faz ele se masturbar? Quando vem, não é retorno de recalcado, não. Ó, quando vem a projeção da insegurança sexual dele, ele tem que se masturbar. Ou então tem que transar com a mulher. Não se emprenhe com aquilo que o paciente está falando na anamnese. Normalmente o motivo que ele está falando não é o motivo verdadeiro. Não entra nessa, porque não é o motivo verdadeiro. Ele está fazendo uma projeção, às vezes uma troca de objeto, porque ele não pode enfrentar certos objetos. Esse tipo de casos, a pessoa, caso lá que eu estava contando, da menina do atropelamento da moto lá, essa menina só vai acordar para essa realidade quando ela tomar um sofrimento muito grande. E isto é o processo de desgaste que as pessoas se permitem fazer quando nós não enfrentamos. Enfrente os seus problemas. Estou falando, não recalque nada. Está com um problema com o marido? Conversa. Está com problema com a mulher? Conversa. Porque se tu recalcar, vai dar rolo. Isso vai ser projetado para um objeto substituto. Isso tudo. A gente não enfrenta os problemas. A gente não enfrenta. Tudo que a gente adia para o inconsciente volta dobrado num processo desse. A nossa função é trazer todo esse material para o pré-consciente, que está no. Nossa função é eliminar esses recalques. Mas só a pessoa pode eliminar isso com a elaboração. Quando a pessoa começa a entender, a tua devolutiva faz isso, a pessoa cresce nesse processo.